sobre cloreto de ácido ou cloreto de acila. Claro, você já deve ter ouvido falar sobre a função ácido carboxílico. E essa função, assim como a função éster, anidrido e outras funções, são funções que nós falamos que são funções derivadas do ácido carboxílico. Se você não se lembra, a função ácido carboxílico tem essa estrutura aqui, tá? Um carbono, a dupla com oxigênio e uma hidroxila. Quando vai acontecer a função cloreto de ácido ou cloreto de acila, como queira, existe a substituição dessa hidroxila. Essa hidroxila vai sair aqui da ligação com o carbono e o cloreto, né, vai entrar aqui no lugar dessa hidroxila e forma essa estrutura que é a característica da função cloretos de acila ou cloretos de ácido. Por que cloreto de ácido? Porque derivou, é uma função que deriva do ácido carboxílico. Então, sai a hidroxila, entra o cloro, né, na forma de cloreto, porque ele tem uma carga negativa, forma a função cloreto de acila, né, e libera a hidroxila. Assim como toda e qualquer função orgânica, nós temos aquela necessidade e a preocupação de dar a nomenclatura do composto de acordo com as regras da IUPAC. Claro, a função cloreto de acila ou cloreto de um ácido também funciona da mesma forma. E algumas etapas da nomenclatura seguem as etapas de nomenclatura, assim como você aprendeu, ou se você ainda não aprendeu, dá uma olhada na videoaula de nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? É extremamente importante que você entenda aquele passo a passo para que você tenha facilidade nas demais funções. Tudo começa a partir dali, tá? Você se inscreve no canal, deixa o seu like e você pode acompanhar todas essas videoaulas. Mas agora vamos seguir, se você ainda não viu, se você já viu aquela videoaula, nós vamos recordar, tá? Vamos falar novamente para que você entenda o passo a passo da nomenclatura da função cloreto de acila, ou cloreto, cloreto advindo de um ácido, porque é uma função que veio, né, é o que a gente chama de funções que derivam do ácido carboxílico. A regra é bem simples. Como nós temos a função cloreto de acila, para dar um nome, colocar aqui simplificado, nós vamos colocar, claro, a palavra cloreto por conta do cloro, somar a nomenclatura, a parte que relaciona o número de átomos de carbono que nós temos na cadeia principal, tá? Vou colocar aqui número de carbonos, e a terminação relativa a esse número de átomos de carbono que nós temos na cadeia, nesse R aqui, nessa cadeia que se sai aqui do carbono, tá? Com essa dupla aí com o cloro, nós vamos acrescentar a palavra oila, tá? Então é cloreto, né, mais o nome relativo à quantidade de carbonos que nós temos na estrutura e a terminação oila. Notem, nos exemplos que nós temos uma cadeia, essa cadeia que a gente chama de R, relacionado aqui ao carbono. Essa é uma cadeia aberta e normal, ou seja, ela não tem ramificações. Já essa outra cadeia aqui, ela possui uma ramificação, ok? E essa cadeia aqui possui uma dupla ligação. Notem que os outros demais compostos não têm dupla ou tripla ligações, somente ligações simples, tá? Para que você entenda, uma cadeia normal, uma cadeia ramificada e uma cadeia com uma dupla ligação. Então vamos no passo a passo para que você entenda. Seguindo a nossa regra, o primeiro composto aqui vai ser, vou chamar esse aqui de A, tá? B e esse o composto C. Então nós teremos, nome vai ser
cloreto, né? Porque nós temos o cloreto aqui, mais o número de carbonos que nós temos na principal aqui, essa cadeia aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Para 5 átomos de carbono, pente, né? O prefixo é pente. Como nós só temos ligações simples, né? Vai ser an. Como a função é cloreto de ácido ou cloreto de acila, então é cloreto de. Aqui a terminação vai ser pentanoíla. Então este composto é o cloreto de pentanoíla. Pente porque são 5 átomos de carbono, an somente ligações simples, oíla porque nós temos a função cloreto de ácido ou cloreto de acila. No segundo exemplo, no exemplo B, nós temos uma ramificação. Então, vamos começar a dar um nome. O primeiro passo é adicionar, colocar aqui a palavra cloreto. Cloreto de, perdão, aqui é cloreto de pentanoíla, tá? Vou colocar a letra dele. Aqui nós temos uma ramificação. A cadeia principal, claro, de acordo com a regra da IUPAC, é aquela que tem maior número de átomos de carbono em sequência e necessariamente, claro, tem que ter a função orgânica. Nós vamos enumerar a cadeia principal da extremidade mais próxima da função orgânica. Nesse caso aqui, esse carbono, né, pertence à função orgânica, ele está aqui na função orgânica, então este é o carbono número 1. Esse é o número 2. Aqui o 3, 4, 5, 6. Notem, a nossa cadeia principal possui 6 átomos de carbono. E no carbono número 3, né, nós temos uma ramificação. O nome dessa ramificação aqui, por ter apenas um átomo de carbono nela, né, nós chamamos ela de metil. Então, o nome desse composto vai ser cloreto de. No carbono 3, né, eu tenho metil, então é cloreto de 3-metil, está aqui. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui na cadeia principal? 6. Para 6 átomos de carbono, vai ser X. Como eu tenho somente ligações simples, ser an. Como eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando com a função cloreto de ácido, a terminação é oíla. Então aqui é cloreto de 3, porque eu tenho um metil aqui no carbono 3, de hexan, porque X, 6 átomos de carbono, an, somente ligações simples, função oíla. Então, nós já vimos uma estrutura do cloreto de ácido com a cadeia aberta, com a cadeia normal e agora com a cadeia ramificada. Vamos dar uma olhada agora em um composto que tem uma dupla ligação, tá? Novamente, vou acrescentar aqui, colocar aqui, cloreto de, né? Que tem aqui a função cloreto de ácido. Eu tenho na minha estrutura 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Para 3 átomos de carbono, prop. Como eu tenho uma insaturação aqui, uma dupla ligação, o que nós vamos fazer? Aqui vai ser em, não vai ser an como a gente está usando aqui. Eu uso em quando eu tenho dupla ligação. O an é para ligações simples, em para ligações duplas e o in para ligações triplas, ok? Nesse caso, ligação dupla. Então, em é um cloreto de ácido, né? Então a terminação vai ser oíla. Então este é o cloreto de propenoíla. O em é por conta da dupla ligação que nós temos aqui
entre o carbono 2, né? Se a gente fosse enumerar aqui, seria entre o carbono 2 e o carbono 3. Ah, mas eu não tenho que dizer onde está a ligação dupla? Nessa situação, não. Por quê? A ligação dupla só pode ser entre o carbono 2 e o 3. Notem, você não tem como colocar uma dupla aqui, que eu tenho 1, 2, 3 ligações. Se eu colocar uma dupla aqui, né, iria para 5. O carbono não faz 5, né? Esse carbono não faria 5. Então, a dupla só pode ser aqui. Então, não existe a necessidade de dizer onde enumerar a ligação dupla aqui dentro da estrutura. Tá ok? Essa foi a nossa aula de mais um derivado de ácido carboxílico, né? Os cloretos ácido ou cloreto de acila. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vejo você na próxima aula.